Fred faz uma escola, pode aplaudir. Fred faz uma escola lá em Sertãozinho, já ministrei lá na escola, lá foi eu e o Freire lá. O Freire foi adorar, eu fui então ministrar lá com ele, lá já. E servo do Senhor, um menino de Deus, um jovem, um garoto ainda, mas que é cheio de conhecimento da Bíblia, tem livros escritos, uma pessoa que tem muita bagagem, muita estrutura na palavra, e eu quero que você tenha muita expectativa para ouvir a voz de Deus e receber o recado de Deus para a sua vida, amém? E se você tiver alguma palavra de conhecimento, você então fala no fundo, escreva lá, tá bom? Porque assim que o Fred terminar, fazer o momento aqui da oração, tudo, nós vamos convidar as pessoas pela palavra de conhecimento, para nós estarmos orando e liberando então uma palavra sobre elas, para saírem daqui curadas. A partir desse momento, nenhuma pessoa vai sair mais aqui do culto sem receber a oração, se não tiver doente, se tiver com algum problema, vai vir aqui para receber a oração, porque a igreja é o hospital do Senhor, amém? Agora, novamente, aplauda ao Senhor bem forte. Deus te abençoe. Meus irmãos, graça e paz a todos. Boa noite, que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, cultuando a Deus acima de tudo. E a minha oração é que eu seja um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por nos trazer em paz, pela vida do pastor Rubens, que é um amigo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a pastora Alessandra. Através deles, manifesto a gratidão a Deus pela vida de todos os obreiros, toda a amada igreja. Deus abençoe também o Ezequiel, que ele não sabe se é um pai para mim ou se é um amigo ao mesmo tempo. É um amigo, irmão, que eu amo muito. Que Deus abençoe a sua vida. E a todos os irmãos que talvez eu não te conheço, mas o que importa é que o Espírito Santo te conhece. E eu creio que ele tem uma palavra para você nesta noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 58, para nós meditarmos dentro da temática que está proposta dentro desta campanha das quartas da conquista. Deus seja louvado. Primeira Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 58. Um texto muito conhecido, mas que o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração para revelar essa palavra para você. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Agora eu queria que você olhasse para alguma pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda e diz assim: seja firme e constante e sempre abundante. Diga isso para mais de uma pessoa. Diga: seja firme, constante e seja abundante. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo e com a atenção dos irmãos, gostaria de ministrar com vocês debaixo dessa palavra. É um texto muito conhecido, muito citado, escrito por um dos grandes homens que a Bíblia Sagrada vai narrar a sua história, que é o apóstolo Paulo. Paulo representa um divisor de águas na história do cristianismo. Quando nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, se você quiser entender a história da igreja, onde tudo começou, é bom estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos, a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos estão reunidos durante a ascensão de Jesus, quando ele ressuscitou. E há uma preocupação dos discípulos em consagrar alguém, um outro discípulo, no lugar de Judas. Só que em nenhum momento Jesus havia dado a ordem de que se consagrasse alguém no lugar de Judas. Até porque não tem como haver um sucessor no lugar de um traidor, de alguém que traiu o Senhor Jesus Cristo.
E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que caiu por sorte a ser escolhido como discípulo um homem chamado Matias. Esse homem, que a Bíblia não narra a sua história, não há muitos detalhes acerca da sua vida, mas como diz o texto, caiu-lhe por sorte ser escolhido, separado como discípulo. Mas nós entendemos que na trajetória com Deus e dentro dos propósitos de Deus, e principalmente no que se diz respeito a uma chamada, não existe sorte, não existe jeitinho. O que existe é uma chamada de Deus, uma vocação divina na qual Deus te separou e te escolheu. E quando Deus separa alguém, não precisa que se force porta, não precisa que se força a oportunidade, não precisa que se força o chamado. Automaticamente as coisas vão fluir e acontecer na sua vida. E ainda que as pessoas até tentam fechar a porta, mas o Deus que abre porta, Ele faz a porta permanecer aberta para você passar. E eu vejo em tudo, em cada detalhe, Deus trabalhar. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que ele cai por sorte, ele desaparece. E logo então, Jesus, quando está subindo na sua ascensão, ele vai dizer para os discípulos e para quem está vendo ele subir, dizendo: eu vou subir, mas em breve eu vou descer para buscar vocês. Mas da mesma forma que eu estou subindo, eu vou enviar um consolador, alguém que vai estar todos os dias para acompanhar vocês, para consolar vocês, para confortar vocês. E quando Jesus está subindo, a Bíblia diz até que os anjos estão olhando, dizendo: vocês não se preocupem, porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, em breve vocês também vão subir juntamente com ele para todo sempre. E logo então vai passar o tempo, e logo entra o capítulo 9, resumindo, de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia vai nos mostrar que um dia o apóstolo Paulo, ele sai, para poder mais uma vez perseguir a igreja do Senhor, perseguir o povo de Deus. Paulo era um homem muito culto, muito inteligente, muito estudado, estudou aos pés de Gamaliel. Para vocês terem noção, ele era um homem tão forte, tão culto da lei, que ele era como se fosse um ministro do STF nos dias de hoje, um homem muito entendido, só que perseguia o povo de Deus. Só que ele não imaginava que um dia o Senhor Jesus iria encontrar-se com ele, e esse encontro iria mudar a vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que um dia ele está descendo pelas ruas de Damasco, e logo ele ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E logo uma luz forte para no meio do caminho, de forma com que Paulo venha se assustar, de forma com que Paulo venha estar atônito. Mas aqui há algo que me chamou a atenção, porque lá atrás, como eu disse agora há pouco, Jesus disse que iria subir e iria enviar o Consolador, e ele não iria descer mais, a não ser que fosse para buscar a sua igreja. Só que eu entendi que quando Cristo quer marcar a vida de um homem, de uma mulher, Ele mesmo vem pessoalmente para poder marcar a sua vida. E eu não... Pegou? Calma, filho. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas voltando aqui, o Senhor encontra pessoalmente Paulo no meio da rua de Damasco, e ele diz: Senhor, quem és tu? Logo ele confessa Jesus como seu Senhor, e resumindo a história,
Paulo é marcado pelo encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele dia a sua vida nunca mais é a mesma. E o que Cristo quer nos ensinar aqui é que dentro da chamada divina não se força algo, se flui naturalmente. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai preparar tudo na sua vida para que você viva tudo no momento, no tempo certo e na hora certa na sua vida. Eu sei que eu preciso pregar, mas o Espírito Santo ministra algo em meu coração para compartilhar para você. Descansa o teu coração, como foi cantado aqui, porque Ele já está preparando tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo para te abençoar. Escute, Paulo agora começa a exercer o seu ministério. Paulo exerce a sua chamada, e agora Paulo começa a implantar igrejas pregando o evangelho. E aqui a igreja de Corinto é uma igreja que ela é uma incógnita. Paulo, a Bíblia diz que ele chega em Corinto, fica durante aproximadamente 1 ano e 6 meses. Ele fica na casa de Áquila e Priscila, e ele tem um cooperador que se chama Gaio, e ele começa a implantar a igreja do Senhor naquele lugar. Corinto era uma cidade muito rica, muito próspera, muito abundante, uma cidade onde todos viviam de forma muito próspera, todos tinham acesso a tudo, ninguém vivia na miséria. E Paulo, quando implanta a igreja neste lugar, ela era uma igreja tão avivada e tão cheia do Espírito Santo de Deus, que nos cultos tinham crentes que, além de falar em línguas estranhas, uns tinham os dons de variedades em línguas estranhas, outro tinha o dom de interpretação de línguas estranhas, outros tinham os dons de cura, outros tinham os dons de sinais, prodígios e maravilhas. Enfim, todos os crentes eram cheios do Espírito Santo e tinham dons, e manifestavam esses dons durante os cultos. Houve um avivamento tão grande na igreja de Corinto, de forma que os cultos não cabiam, que as pessoas não precisavam das redes sociais, porque naquela época não tinham, mas o que acontecia naquele lugar se falava de boca a boca, de forma que pessoas que viam enfermas, elas saíam curadas. E eu gostei muito quando o pastor Rubens disse aqui, que tem milagres acontecendo, e eu creio que vai acontecer muito mais milagres neste lugar. Porque Cristo, antes de buscar a sua igreja, Ele vai manifestar um avivamento sobrenatural, aonde nós vamos ganhar muitas almas que estão perdidas, e elas viverão o sobrenatural e os milagres de Deus nos últimos dias. Paulo, então, quando cumpre esse 1 ano e 6 meses, ele vai para Éfeso. E quando ele vai para Éfeso, ele vai implantar mais uma igreja. E quando ele vai implantar a igreja em Éfeso, ele começa a escrever a carta para a igreja de Corinto. Só que quando Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, ele sai e deixa a igreja de um jeito. Ela está avivada, ela está firme, ela está consolidada, enraizada na palavra. Só que quando chega a notícia para Paulo em Éfeso, a igreja está totalmente fora do controle e totalmente fora do contexto de como ele implantou a igreja. De forma que Paulo agora vai escrever vários alertas para a igreja de Corinto. Não dá aqui para se ater nisso, mas o capítulo de número 15 é onde eu quero enfatizar que nós lemos. Ele começa Paulo falando sobre a ressurreição, aonde ele vai falando sobre o primeiro homem, sobre o primeiro Adão, sobre o segundo Adão, sobre o homem terreno, sobre o homem espiritual, e principalmente sobre a ressurreição dos mortos, aonde Paulo vai dizer sobre o arrebatamento, aonde ele diz que no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e arrebatados seremos. E hoje o corpo que é corruptível será vestido da incorruptibilidade. E aqueles que morreram em Cristo, que nós estamos afastados deles por um tempo, eles ressuscitarão primeiro, e para sempre nós estaremos cantando com eles, e nós encontraremos aqueles que partiram em Cristo. Só que o versículo de número 58, Paulo vai dar uma ênfase. Só que aqui é um paradoxo, porque Paulo começa falando sobre ressurreição, mas ele termina o capítulo dizendo: meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nós temos aqui que meditar na Bíblia, porque até nas vírgulas Deus fala e tem grandes revelações para nós.
Por que Paulo está falando sobre ser firme e constante? Essas duas coisas, essas duas práticas em nossa vida está ligada à fé. Por que Paulo está falando sobre ser firme e ser constante? Porque primeiro, dentre várias citações de Paulo, ele vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo também, ele nos ensina algo interessante. Nós nunca podemos tirar os olhos da eternidade. Nós estamos aqui na terra de passagem, mas nós não somos daqui, nós somos de lá, somos seres eternos. Porém, não podemos tirar os pés do presente, não podemos esquecer que vivemos uma vida terrena, que enquanto nós estivermos aqui, temos lutas, temos adversidades, temos desafios a ser superados. E quando Paulo então está dizendo aqui sobre ser firme, a palavra firme quer dizer sólido, estável, resistente, que não vacila, que é inabalável. Quando Paulo está falando sobre constante, ele está dizendo sobre ser ininterrupto, sobre ser incessante, sobre ser permanente, sobre ser durável, sobre ser inalterável. Quando nós pegamos na Bíblia, nós podemos pegar vários exemplos. Por exemplo, Daniel foi uma pessoa que foi firme e constante. Por quê? Porque ele teve uma mudança, ele saiu de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, fora da sua terra. Daniel teve mudança de nome, Daniel teve um manjar sendo proposto para ele. Daniel passou pela fornalha, passou pela cova, mas em todo momento o Senhor estava com ele e Deus falou com ele: Daniel, tu, porém, vai até o fim. A nossa trajetória, ela só se encerra, os nossos ciclos só terminam quando somos recompensados, quando somos galardoados por Deus. E por que Paulo disse então sobre ser firme e constante? Primeira verdade aqui, é que na vida nem todos aqueles que começam, terminam. Nem todo mundo que começa, termina. Isso é bíblico. Quando nós olhamos para o livro de Josué, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 7, você vai ver Caleb dizendo: 40 anos tinha eu quando o Senhor nos fez a promessa. Nós saímos de Cardes Barneia e fomos espiar a terra. E passaram-se 45 anos. Não foram 45 dias, não foram 45 semanas, mas passaram-se 45 anos, que ele teve que perseverar para chegar até a promessa de Deus e vivê-la, aquilo que Deus havia falado para ele. O que você precisa entender é que aquilo que você começa na sua vida, você precisa concluir. Aquilo que você começa na sua vida, você precisa ir até o fim. Porque toda pessoa que começa e não termina, ela é uma fracassada. E Deus não te chamou para viver no fracasso. Deus te chamou para trilhar o caminho de um vencedor. Deus não te chamou para que as pessoas olhem para você na sua casa, no seu trabalho ou nessa cidade e dizer: tudo que ele começa, ele não termina. Uma hora ele faz isso e não termina. Uma hora ele faz aquilo. Não, Deus vai te dar graça para você concluir aquilo que você começou na sua vida. Afinal, o próprio apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na nossa vida. E por que isso? Por que tem pessoas que começam e não terminam? Simples. Porque tem pessoas que só vê obstáculos em vez de enxergar a oportunidade. Vou dizer de novo. Pessoas que só veem obstáculos em vez de enxergar oportunidades. Porque há uma diferença entre você ver e entre você enxergar. Porque quando você vê aquilo que está apenas na tua frente. Mas quando você enxerga, você contempla além daquilo que está na sua frente. Porque quando eles chegaram na terra, quando Moisés falou: olha, vocês vão lá espiar a terra,
vocês vão lá contemplar o que tem lá. Foram os 12 homens, mas os 10 olharam e disseram: olha, Moisés, a terra é boa. Moisés, a terra dá frutos. Moisés, o território é muito bom, só que tem um problema. Qual? Os homens são fortes, são grandes do meu tamanho. Só para ver se você está ligado na palavra. Então, são fortes, são grandes, e eles vão nos matar e nós vamos morrer aqui. E o que aconteceram? 10 voltaram. Mas Josué e Caleb perseveraram, porque eles não viram os obstáculos, eles enxergaram a oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Sabe por que muitas coisas não deslanchou na tua vida? Porque você está vendo apenas obstáculos na sua frente. E Deus está dizendo: hoje eu vou tirar a venda dos teus olhos, para que você enxergue grandes oportunidades que eu vou manifestar na sua vida. Tem gente que só vê obstáculo. Pare de ver obstáculos, enxergue a oportunidade. Porque você precisa entender que o ambiente aonde Deus te colocou, não é Ele que tem que mudar você, mas é você que tem que mudar o ambiente que Deus te colocou. Deus não te colocou naquele ambiente em vão. Deus te colocou naquele lugar para revolucionar. Deus te colocou naquele lugar porque é um propósito de Deus em honrar a tua vida, abençoar a tua vida e você viver o propósito e os milagres de Deus na sua vida. Você imagina, pastor Rubens, se o senhor fosse olhar os obstáculos quando o senhor começou a obra? A gente para. Se você for olhar para os obstáculos, você nunca vai iniciar nada na sua vida. Eu não vim com uma palavra motivacional, não, fica tranquilo, eu vim com uma palavra profética de Deus para a tua vida. Pare de enxergar os obstáculos, vê os obstáculos. Enxergue as oportunidades que Deus te colocou nessa terra. Tem gente pedindo para Deus: abre a porta, faça isso, faça aquilo. Ele já te colocou no ambiente, agora depende de você. Ele não vai abrir a porta, ele já abriu a porta para você. Mas para de enxergar e ver os obstáculos e crie as oportunidades nesse ambiente que Deus colocou você. Segundo ponto, porque todo mundo, nem todos que começam terminam. Porque muitos derretem o coração quando contempla a terra. Como assim? Se você observar Josué capítulo do número 14, versículo 7, Caleb disse assim: eu trouxe a resposta como sentia no meu coração, mas quando meus irmãos subiram comigo, eles fizeram derreter o coração do povo. Por quê? Porque eles foram por aquilo que eles viram e não por aquilo que eles enxergaram. Porque se Cristo fosse ver, nós não merecíamos a sua morte, o seu sacrifício na cruz. Mas Ele enxergou que você estaria aqui lavado, remido pelo seu sangue, com um casamento abençoado, com uma família abençoada, e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos exércitos. Mas quando os irmãos que subiram com Josué e Caleb derreteram o seu coração, ele diz: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Tudo que o inimigo quer é que você derreta o seu coração e desista. Mas faça como Caleb. Persevere em seguir o Senhor seu Deus. Porque quem persevera em seguir ao Senhor, o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar da tua família. O Senhor vai cuidar dos teus negócios. O Senhor fará você viver tudo aquilo que Ele preparou para você. Pastor Flávio Valvassori, que inclusive esteve na nossa escola,
disse uma frase que eu nunca vou esquecer, que eu guardei no meu coração. Quem é bom faz da oportunidade uma porta permanente. Aproveite as oportunidades que Deus te deu e faça dela uma porta permanente para a tua vida. Aproveite aquilo que Deus criou para você e faça disso uma porta permanente de bênção, de paz para a tua vida. Segundo ponto sobre ser firme e constante, é que nem todos entenderão o processo da maturidade. Escute algo que eu vou dizer para você. A maturidade, ela desafia a ignorância das nossas decisões. A maturidade, ela confronta as decisões que tomamos com base na emoção. Quer um exemplo? Quando você vai em Números, capítulo de número 14, depois que eles contam e dão esse relato para Moisés, a Bíblia diz que eles começaram a dizer entre si: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para de onde nós saímos, porque nós não vamos entrar aqui. Olha a imaturidade, querer voltar de onde Deus já havia os tirado. Existem pessoas que ficam lamentando e com o coração lá atrás. Se liberta do seu passado, se liberta de onde Cristo já te tirou. Ele tem um futuro de paz, de bênção para você. Não tem como mudarmos o passado, mas o futuro nós conseguimos escrever com um futuro de paz, de bênçãos, de forma sábia, diante da presença de Deus. Eles disseram: vamos voltar para lá, porque não éramos para nos ter tirado de lá. Olha isso. E toda pessoa que não tem maturidade, ela é ingrata, porque ela nunca reconhece o que Deus já fez lá atrás. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos negócios que era para você entrar e você queria, mas Deus te tirou e você não entrou e foi livramento de Deus para a tua vida? Quantas coisas já passaram e Deus te poupou? Então seja firme, seja maduro. Não tome decisões precipitadas fora da vontade de Deus. Não pense, porque Deus não faz tudo igual na vida de ninguém. Cada um tem a sua autenticidade e cada um foi chamado para escrever a sua história. Cada um foi chamado para viver um propósito. Cada um foi chamado para viver uma chamada. E ainda que você se sinta às vezes pequeno, não interessa. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, e Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dEle nessa terra. Se você acredita, levante a sua mão e dê um brado de vitória para o Senhor nessa noite. Diga para quem está do seu lado, diga para ele: a maturidade desafia a ignorância das nossas decisões. E quando nós tomamos decisões erradas, nós fechamos portas, nós perdemos bênçãos. Escute algo que eu vou dizer para você: Deus nunca vai dar algo para você que você não tenha sabedoria e estrutura para administrar. Existem pessoas, eu vejo, principalmente na era de hoje, né? Hoje é fácil ser pregador, pastor Rô. Só bota uma Bíblia debaixo do braço, bota uma foto. Agora tem uns impulsionamentos, patrocínios. E eu fico olhando o desespero de muita gente e falo: meu Deus. Quando você vê os nossos pais no passado que não tinham isso, mas era o próprio Espírito Santo que soprava os nomes deles. Porque a gente não precisa disso. Sabe por quê? Porque é um segundo ponto aqui. A maturidade nos faz entender o significado do processo. Olhe bem nos meus olhos, deixa eu dizer algo para você. Você precisa entender o tempo do processo na sua vida. Você precisa discernir a diferença entre o tempo de honra e o tempo do processo. E o tempo do processo é às vezes dolorido, às vezes nos machuca, às vezes confronta. Mas o tempo do processo é o tempo do anonimato,
É o tempo onde estamos sozinhos. Aonde é o tempo em que não há muitos amigos, ou às vezes não há nenhum amigo. Mas é o tempo em que Deus está te moldando e te preparando para o futuro. Escute algo que eu vou te dizer, que o Espírito Santo ministrou hoje ao meu coração. Quem não está pronto para enfrentar o processo, não está preparado para viver a honra. Se você não estiver pronto para enfrentar o processo de esperar o tempo de Deus, você não está pronto para viver a honra na sua vida. Mas se você esperar o tempo e viver o processo, cada tempo, cada fase, cada ciclo, pode ter certeza que um tempo de honra está para ser manifestado na sua vida. Quando nós somos maduros e prezamos pela maturidade, nós somos como José. Nós entendemos que nem todo mundo vai aceitar o nosso sonho, que nem todo mundo vai entender o sonho que Deus nos deu. Nós vamos ter que ter maturidade para entender que nem todos vão suportar você ter uma túnica porque o pai te ama muito. Ter maturidade para entender o processo de que às vezes você vai ser lançado numa cisterna. Ter maturidade para entender que às vezes nesse processo você vai ser vendido. Ter a maturidade para entender que às vezes você vai ter um dom que vai abençoar alguém, mas quando a pessoa chegar na posição de honra, ela vai esquecer de você. Mas tem alguém que nunca se esquece de você, e que ele diz: eis que eu tenho o seu nome gravado na palma de minhas mãos. Não, vou dizer de novo que eu acho que você não entendeu. Eis que eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Se fosse para mim pegar o nome de cada um de vocês, talvez não iria caber na minha mão. Mas a Bíblia diz que o nome nosso está gravado na palma das mãos do Senhor. E se você crê nessa palavra, hoje Ele está lembrando do teu nome. E é um milagre de Deus para a tua vida. Há um milagre de Deus para a tua casa. Quando você sair daqui desse santuário, se você crer, você já vai ver o milagre na tua casa. Você já vai ver o milagre amanhã no teu trabalho. E você vai ver e contemplar a grandeza de Deus e o trabalhar de Deus na sua vida. Mas para isso, você precisa entender o significado do processo na sua vida. E o processo não é no nosso jeito, não é na hora que queremos, mas é no jeito que Deus quer. Deixa eu dizer algo para você. Quantas das vezes, às vezes nós queremos, lutamos por algo, dizendo: Deus, eu quero. E Deus às vezes até falou com você: não é para você, não faça isso. Mas você vai lá e insiste. E quantas das vezes a gente se frustra com isso? Eu conheço pessoas que, principalmente na área de relacionamento, Deus já havia confirmado de que não era o propósito, mas a pessoa tentou, persistiu em querer aquela pessoa, até conseguiu. Só que vive uma vida frustrada, não tem um casamento feliz e vive uma vida de fachada e amargurada. Às vezes o que eu quero é uma felicidade momentânea, mas lá na frente vai nos fazer chorar. E às vezes o que no momento nos faz chorar é o que lá na frente vai te fazer sorrir. E o Espírito Santo ministra algo no meu coração para dizer para alguém: é por isso que Ele tirou aquilo de você. Porque quando você não quer abrir mão, nem que Ele arrancar com força, mas Ele vai tirar, porque Ele tem o melhor para você. Porque com Deus não prevalece quem quer que eu fique, mas é aquilo que Ele quer que tirar, aquilo que eu quero que vá. É aquilo que Ele diz: é aquilo que eu quero que permaneça na sua vida, é aquilo que eu quero que permaneça na tua casa. E aquilo que você está dizendo não vai, é aquilo que Deus está dizendo: é livramento para a tua vida. Eu não quero para você, porque o que eu tenho preparado para você é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não entre aonde Deus não quer que você entre, porque você vai se frustrar. É melhor chorar agora, sofrer agora, mas se alegrar depois, do que passar o resto da sua vida
lamentando amargamente. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Deus está ministrando em corações aqui nessa noite, eu sinto isso. Que Ele está dando livramento para você no meio da tua trajetória. A maturidade vai abrir os teus olhos para você entender que Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você entristecido, porque Deus já preparou o melhor para a sua vida dentro da sua vontade. Terceiro ponto. A maturidade é a credencial de Deus para que Ele nos eleve de nível. Quantos querem ter o seu nível elevado aqui nessa noite? Quantos querem crescer nessa noite, crescer na graça, na palavra? Mas entenda, você só vai elevar de nível, crescer de nível, quando você estiver maduro e preparado o suficiente para viver esse nível que Deus quer te colocar. Você acha que Deus quer que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano? Você continua na mesma, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, não. Deus quer que você eleve de nível. Deus quer te elevar de nível. Deus quer que você cresça. Mas para isso, você precisa ter maturidade. E a maturidade vem como? Através da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, que ela vai te dar forças, vai te dar sabedoria acima de tudo, para que você seja maduro, para entender os ciclos que você viver na sua vida, e Deus vai te elevar de nível constantemente. Eu não sei se você crê em palavra profética nessa noite, mas eu quero liberar pela sua vida. Deus vai elevar você de nível nessa noite. Deus vai elevar essa igreja de nível. Se prepare para viver um novo tempo na tua vida. Se prepare, porque o ano de 2019 será o ano de novos caminhos, novas escolhas e grandes e sólidas conquistas da parte de Deus para a tua vida. Deus vai te dar tanta graça e sabedoria para viver um mover sobrenatural na tua vida, que a tua família vai dizer: tem algo diferente na tua vida. É porque Deus está te elevando de nível pelo poder da palavra nessa noite. Cresça. Deus não nos chamou para viver uma geração de mimimi. Deus não quer gente, crente enjoado, crente não me toque, não me rera, que se o pastor não cumprimenta qualquer coisa, reclama, já sai emburrado. Não. Deus não tem filhinhos de papai, não. Deus quer que você seja maduro. Deus quer te dar estrutura suficiente para quando as pessoas te criticar, você não vai dar ouvidos, você vai continuar focado no trabalho. Para quando as pessoas te perseguir, você não vai dar ouvido, você vai dizer: estou em uma grande obra e eu não posso descer. Essa igreja está envolvida em uma grande obra e não vai descer. Quem desce o nível para o diabo se iguala a ele, mas quem tem maturidade e foca na grande obra, Deus vai te elevar de nível. Deus vai te elevar de nível nessa noite. Levante as suas mãos se você pode, feche os teus olhos agora e recebe essa graça do alto, essa palavra. Deus vai te elevar de nível. Deus vai te elevar de nível. Deus vai te elevar. Deus vai te capacitar. Deus vai soprar o Espírito Santo na tua vida e você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem pode, levante a mão e adore, manifesta alguma adoração para o Senhor. Oh, glória. Mas esteja preparado para isso. Diga isso para o seu irmão: esteja preparado para isso. Para Deus te elevar de nível. Porque Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, me comportava como menino. Mas ninguém pode se tornar menino para sempre. Você precisa crescer. E é por isso que Deus quer primeiro fazer você crescer aqui. Existem muitas pessoas que cresceram no exterior, cresceram em prosperidade, cresceram em riquezas,
mas por dentro não cresceram e não evoluíram. Primeiro Deus quer trabalhar na tua estrutura, te enraizar, para você ter firmeza e estar preparado, para que tudo aquilo que você conquistar não abale a sua vida espiritual. Que deixa eu dizer algo para você. Existem muitas pessoas que estão no auge, estão no sucesso, mas porque cresceram de forma errada, estão perdendo suas famílias, perdendo sua esposa, perdendo seus filhos, perdendo amigos, porque o sucesso é bom, mas para quem não sabe viver, ele mata. E é por isso que Deus está trabalhando na sua estrutura nessa noite, para te dar maturidade, para quando você chegar lá, você não vai esquecer de onde Deus te tirou, e Ele vai começar a te honrar cada dia mais diante da presença dEle. Quantos pode glorificar e dizer, eu creio e recebo isso? Se você pode aplaudir o Senhor. Escute, quando Josué disse isso, a Bíblia diz que Josué, quando Caleb disse, e Josué olhou para ele e disse, certamente, a terra que você pisou, ela será tua e dos teus descendentes. E a Bíblia diz que Josué abençoou a Caleb e deu para ele Hebrom. E sabe o que Caleb disse? Eu estou com 85 anos, mas tem uma coisa, a força que eu tenho dentro de mim, a maturidade para entender todo esse processo que eu passei, eu estou com o mesmo vigor de 45 anos atrás. A mesma força que eu tive lá no início, eu estou tendo essa força agora. A mesma força que eu tenho para entrar e sair, eu também tenho para entrar na guerra. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus vai te dar uma força tão grande, tão grande, tão grande, que quando você chegar onde Ele quer que você chegue na terra, a mesma força continuará intacta. Eu sinto uma palavra profética para dizer para você, quem crê levante a mão para receber. Deus vai dar força tão grande na tua vida pelo poder da palavra, que quando você chegar na terra, Ele te dará força para você conquistar muito mais do que você imaginou. Você irá muito mais além daquilo que você pediu e esperou no Senhor. E o que me chama a atenção, estou caminhando para concluir, é que o mais importante, ele diz assim: o Senhor me conservou em vida. Diga isso para o seu irmão, diga: o Senhor me conservou em vida. Sabe o que isso quer dizer? É que independentemente de tudo que acontecer, Deus vai conservar a sua vida. Deus vai conservar a tua história. Deus vai conservar a tua trajetória. O Espírito está ministrando no meu coração e eu vou entregar, independentemente do que acontecer, do que vier para tentar te desestruturar, Deus está dizendo: eu vou te conservar em vida, eu vou te conservar em vida, eu vou conservar o teu casamento, eu vou conservar a tua família, eu vou conservar a tua casa. Ainda que alguém diga: derreta o teu coração, a terra não é tua, Deus está dizendo: é mentira. Eu vou te conservar em vida, porque você vai pisar na terra e eu vou te dar força para conquistar muito mais além do que você possa imaginar, do que você conquistou. Terceiro ponto: porque devemos ser firmes e constantes. Porque independentemente de tudo que nós conquistarmos aqui, que é muito bom, a nossa maior recompensa está no mundo vindouro, no que há de vir. É por isso que Paulo encerra dizendo assim: a sua vida, combati o bom combate. Ou seja, eu fui firme,
Independentemente dos desafios que eu tive, eu combati o bom combate. Independentemente das críticas, eu combati o bom combate. Independentemente das prisões, eu combati o bom combate. Independentemente da inveja, eu combati o bom combate. Independentemente das calúnias, eu combati o bom combate. Independentemente do descrédito, eu combati o bom combate. Independentemente se a minha família acreditou em mim ou não, eu combati o bom combate. Independentemente se os meus amigos me abandonaram, eu combati o bom combate. Independentemente se tentaram me matar, aqui estou vivo, mas combati o bom combate. Eu estou firme, mas também acabei a carreira. Ou seja, a constância, ser constante, me fez acabar a carreira. Porque a gente precisa entender, nada é eterno nessa vida, tudo passa, ninguém é insubstituível. Nós vivemos em ciclos, e tudo vai passando, é por isso que precisamos aproveitar a oportunidade, ou as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque se passar não tem como voltar mais. Mas Paulo foi constante. E ele diz: eu acabei a carreira. O meu tempo chegou. E algo muito interessante nisso que o meu pastor me disse uma vez. Ele disse: meu filho, você precisa entender uma coisa. Na sua vida você precisa entender a discernir o tempo. A saber quando o seu tempo chegou. Porque Paulo disse que nós devemos discernir o nosso tempo. Saber a hora de começar, mas também saber a hora de encerrar o que começamos. E começar aquilo que precisamos começar. Paulo continuou constante até acabar a sua carreira. Mas tem uma coisa muito importante, que é o segredo de tudo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Porque o texto que nós lemos diz: sede firmes e constantes, e sempre abundantes. Ou seja, eu só sou abundante quando eu guardo a fé, e quando eu pratico a fé. A fé é a maior arma para manter a constância na nossa vida. E Paulo nos ensina, porque tem gente que é firme, mas não é constante. Tem gente que é constante, mas não é firme. Mas para ser abundante, você precisa ser firme e ser constante. Porque se você for firme e ser constante, você vai viver uma vida abundante diante da presença de Deus. E ele encerra a sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu encerro dizendo para você algo. Existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que somos nós que devemos fazer. Estava vindo comentando isso com Ezequiel. Não adianta você querer que Deus faça algo que depende de você fazer. Eu trabalho no ramo imobiliário. Eu atendi um casal umas 2 semanas atrás. E eles disseram assim para mim: nós queremos casar e tal. Eu falei: não, tem um imóvel aqui para vocês. Aí um atendimento não deu certo. Ele virou e disse para mim, no atendimento que a gente tinha marcado, ele não foi. Eu falei: mas por que você não vai? Ele disse assim: porque eu e minha noiva, nós colocamos no papel e isso não vai dar certo para nós. Eu falei: primeiro, como é que você vai colocar no papel uma coisa que eu não passei para você? Eu falei: segundo, como é que você quer que Deus te honre se você não dá o primeiro passo? Porque quando você dá o primeiro passo, Deus faz grandes coisas na sua vida. Quando eu disse isso para ele, aquela palavra entrou no coração dele. Na segunda-feira ele me procurou. E acredite você ou não, Deus abençoou ele no negócio de uma forma tão incrível que nunca fez para ninguém, mas fez para ele. Sabe por quê? Porque ele deu o primeiro passo. E para quem dá o primeiro passo,
Deus vai dar 2 passos na tua frente para te honrar. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Dê o primeiro passo nessa noite, toma uma atitude de fé, igreja, porque eu sinto de Deus para dizer para você: Deus vai surpreender alguém nessa casa aqui nessa noite. Deus vai surpreender crentes aqui nessa noite. Tem alguém pedindo para Deus um milagre, mas Deus está dizendo para você: o milagre já está na tua frente, só dê o primeiro passo e deixa o resto comigo, porque eu vou manifestar o sobrenatural na tua vida, e você vai ver que o impossível vai acontecer e se manifestar na sua vida. Se coloque de pé, com a permissão do pastor.